Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje teremos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 12, com o título Cidade de Refúgio e Cidade dos Levitas. Muito importante você fazer a leitura dos capítulos 20 e 21 de Josué para uma melhor compreensão do estudo. A introdução da lição vai dizer que os capítulos 13 a 19 detalham a distribuição de Canaã como herança para cada tribo, exceto para a tribo dos Levitas. Vai dizer que o capítulo 20 alista as 6 cidades de refúgio, que nós vamos aprender hoje aqui, para que elas serviam. E o capítulo 21, justamente as 48 cidades que foram dadas para os levitas. O primeiro tópico justamente vai falar sobre as cidades de refúgio. Qual era o propósito dessas cidades? Para que elas serviam? Vamos aprender agora. As cidades de refúgio são uma estratégia divina que surge apenas em Israel e não existiu em nenhum outro lugar. Elas tinham como propósito de que todo israelita poderia ser protegido em caso de matar acidentalmente outra pessoa, evitando derramamento de sangue por vingança injusta. Porque até então, prevalecia o quê? Aquela lei do talião, que é muito conhecida por nós, olho por olho, dente por dente, ou seja, o homicida pagava com a própria vida. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele justamente vai prover essa cidade de refúgio para essas situações, onde um homicídio ocorria de maneira acidentalmente, ou seja, o cara estava lá trabalhando, usando um martelo, e sem querer aquele martelo sacava e atingia a cabeça de outra pessoa. Ele tinha intenção de matar? Não, aconteceu acidentalmente. Então essa pessoa, ela se deslocava pela cidade de refúgio e contava suas histórias ao ancião. Eles ali faziam um breve julgamento e acolhiam essa pessoa, justamente para que os familiares daquela vítima não viessem e aplicassem a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então era basicamente para isso que as cidades de refúgio elas serviam. Mas a gente vai estar comentando aqui durante toda a lição. O ponto 2 vai dizer como que elas funcionavam, E basicamente, o ponto A vai dizer o quê? Quando o homicídio ocorria, o homicida fugia para uma dessas 6 cidades de refúgio. Chegava à porta da cidade e explicava o caso. Foi o que eu já comentei anteriormente. B. Os anciãos daquela cidade levavam o criminoso para ser julgado na congregação onde o crime ocorrera, E o ponto C, se concluído que o homicídio foi acidental, sem premeditação ou maldade, o homicida continuava vivendo na cidade de refúgio, ou então, se fosse declarado culpado, era entregue para ser executado. Como eu disse, ela tinha um propósito. Não era para todos os homicídios, era para os homicídios acidental, que ocorriam de forma acidental. Então era feito um breve julgamento. Se o cara entendesse que era um homicídio acidental, ele era recolhido, e ali teria seu refúgio. Caso contrário, seria entregue, para ser justamente ali condenado e punido de acordo com o que se fazia naquela época. Olha aí, o ponto D vai dizer que o homicida acidental deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E só então poderia voltar à sua cidade e para a sua casa de onde fugiu. O ponto 3 vai falar sobre as localizações estratégicas. A localização das cidades era estratégica. 3 em cada lado do Jordão, bem acessível a todos. Essas cidades não eram para receber pessoas que cometiam outros crimes, só homicídios, crimes contra a vida, Então, ele tinha como esse propósito, e uma das coisas que a gente pode observar aqui que elas eram bem localizadas, ou seja, essas 6 cidades, elas foram bem localizadas, elas foram bem implantadas, de maneira que elas se espalhavam, por toda Israel, e ela ficava acessível para todas as localidades, ou seja, perto de cada região havia uma cidade de refúgio, justamente para facilitar que aquele homicida acidental ele pudesse obter refúgio mais breve. Aí a gente entra no segundo tópico, que vai justamente falar sobre o alto valor da vida. Essa passagem também indica o alto valor da vida humana. A vida é única, é dom de Deus ao homem, então deve ser protegida e garantida em qualquer sociedade. O vingador do sangue. A gente vai falar agora sobre
a pessoa, vamos dizer, que detentinha o direito de vingar a pessoa que foi, vamos dizer, assassinada. O vingador do sangue era parente masculino mais próximo do que foi morto, autorizado sobre a lei de Israel a vingar sua morte tomando vida por vida. De acordo com os costumes antigos, era um direito ou até uma obrigação do parente mais próximo vingar a morte de seu familiar. Então o refúgio de uma morte acidental, ela servia justamente para preservar a vida daquela pessoa que tirou, vamos dizer, sem querer, sem a intenção, a vida do seu próximo. E justamente para evitar que houvesse mais derramamento de sangue. Porque os parentes daquela vítima estavam furiosos, mesmo não havendo muitas das vezes a intenção, eles queriam vingar, eles queriam matar a pessoa, né? E querendo ou não, essa cidade de refúgio era, como a própria palavra diz, era um refúgio para essas pessoas. Mas como a gente está falando sobre o Vingador do Sangue, era basicamente o que acontecia naquele tempo. Existia essa pessoa, era um parente mais próximo do sexo masculino, que vamos dizer que tinha aquele direito de exercer a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Na maioria das vezes, o homicida era morto apedrejado e a testemunha do crime era a primeira pessoa a lançar a pedra, seguido dos demais da família do morto e da comunidade. Se o vingador de sangue matasse uma pessoa que retornou para a sua cidade depois da morte do sacerdote, ele seria julgado como assassino pela própria comunidade. Olha, interessante. Por exemplo, o cara matou sem querer o seu próximo, foi para a cidade do refúgio. O que a gente aprendeu já? Que ele ficava lá, né? E ele só poderia sair quando o sumo sacerdote daquela época falecesse, morresse. Aí ele estava liberado para voltar para sua cidade de origem. Por exemplo, o cara foi lá, cumpriu a pena dele, o sumo sacerdote da época que ele foi julgado faleceu, então ele ficou livre para voltar para sua cidade de natal. E quando ele retorna, vamos dizer, o cara lá, o primeiro, né, ali o parente mais próximo do sexo masculino, estava só esperando o cidadão lá voltar para ele matar. Quando ele faz isso, ele mata essa pessoa que já havia pago perante a sociedade o que ele havia cometido, e essa pessoa, o vingador, ele passa a ser agora justamente o homicida, né? E ele vai ser justamente aí ele vai sofrer a sanção, a pena justamente de ser apedrejado ali pelas pessoas. Ele passa a ser um homicida. Ele perde, vamos dizer, aquele direito de vingar o sangue do seu parente. Porque a pessoa, além de matar acidentalmente aquela pessoa, ela já pagou o seu crime perante a sociedade. Amém? A gente vai entrar no segundo tópico, que é justamente sobre a morte do sumo sacerdote, que era o que liberava aquele homicida, né, acidental. Ele só poderia sair de lá quando o sumo sacerdote, né, falecesse. Se o homicida deixasse essa cidade antes de o sacerdote morrer, não havia reconciliação com Deus e nem com a sociedade. Olha que interessante, né? Se, por exemplo, essa pessoa que matou o próximo de maneira acidental, ela resolvesse sair da cidade de refúgio antes desse sumo sacerdote falecer, ele não tinha reconciliação com Deus, ele não tinha reconciliação com a sociedade, ele não havia pago, né, pelo seu crime perante a sociedade. Então ele não havia, né, concretizado justamente esse período que ele deveria ficar lá. A morte do sumo sacerdote aponta para a reconciliação do homem com Deus e sua libertação pela morte de Jesus Cristo. Olha que interessante, né? Talvez você estivesse se perguntando por que essa pessoa ela só deve sair quando o sumo sacerdote morresse, né? Porque havia um simbolismo, né? Assim como Cristo assumiu a figura de sumo sacerdote, fazendo a expiação dos nossos pecados, o sacrifício perfeito, né, dando a vida por todos nós, né, ali também a figura do sumo sacerdote ela tinha esse simbolismo, né, como se apenas a morte daquele sumo sacerdote liberasse aquele criminoso, vamos dizer, dos seus crimes. Amém? O ponto 3 vai falar sobre justiça e misericórdia, né? Essa passagem reflete duas qualidades de Deus,
Primeiro, sua justiça em tratar erros e crimes, principalmente derramamento de sangue. Então a gente vê a preocupação de Deus, né, nesses casos de um crime, de um homicídio acidental. Ele provê justamente o refúgio para aquela pessoa, né, a justiça, né, naquela pessoa, para ela ir lá se resguardar mesmo diante de um crime muito grave, que é o homicídio, mas feito de maneira acidental, ou seja, uma justiça para julgar aquela pessoa. Segundo, a misericórdia de Deus com que trata as pessoas, dando-lhe a oportunidade, levando em consideração as circunstâncias, né? Ou seja, a pessoa que cometeu aquele crime, ela não tinha aquela intenção. Então Deus ele acaba vendo as circunstâncias que geraram todo aquele sinistro. Então ele acaba agindo com misericórdia, dando a oportunidade, né, para uma pessoa, né? Assim como ele dá uma oportunidade todos os dias para nós quando nos perdoa dos nossos pecados mediante arrependimento, né? E ele também nos dá uma nova oportunidade de nós vivermos uma vida que agrada, né, que faz a sua vontade. A gente entra no terceiro e último tópico, que é justamente sobre a cidade dos levitas. Josué 21, versos de 1 a 42, detalha o nome das 48 cidades dadas aos levitas. As 6 cidades de refúgio estão entre estas. O final do capítulo é um sumário conclusivo da distribuição da terra, narrando nos capítulos 13 ao 21. O ponto 1 é a herança dos levitas ao Senhor. A gente vê, né, que lá atrás Deus já havia falado isso a Moisés, que os levitas não teriam, vamos dizer, uma porção de terra como herança, e que sua herança seria ele mesmo, né? Então, como é que a gente entende isso? Pô, os levitas foram penalizados. Eu acredito que os levitas eles tinham uma outra missão. Uma missão de muita honra, que era justamente servir na obra de Deus, propriamente dita. Então essa tribo, eu creio que ela não foi desmerecida, mas eu creio que é uma tribo que foi separada para um outro propósito, que a gente vai ver durante o estudo, ou até mesmo você que faz a leitura, né, da Bíblia Sagrada, você ali acompanha como é que foi a importância da tribo de Levi justamente na organização das tarefas no templo. E é isso que o comentarista vai falar. Olha, eles tinham uma ocupação de servir como sacerdotes, os auxiliares responsáveis pelas demais funções de apoio ao culto. Os levitas eram os ensinadores, intérprete dos mandamentos e das leis dos cultos. Então a gente vê que o propósito dos levitas era justamente, né, instruir a nação de Israel a se manter temente a Deus, né, seguindo os mandamentos, as leis de culto, né, e tudo que Deus, né, entregou para Moisés que se fosse feito pela nação e observada pela nação de Israel. Ou seja, eles eram os guardiões da fé e da cultura, né? Era as pessoas que eram responsáveis por manter organizada a nação de Israel, para que ela não viesse nem para a esquerda nem para a direita, mas que permanecesse firme nos propósitos de Deus. A herança dos levitas, todavia, é o Senhor, ele próprio, não as cidades, né? Eu entendo, assim como as outras tribos, elas cuidavam, né, cultivavam as suas terras, né? A gente vê que os levitas eles cuidavam das coisas do Senhor. Então essa era a herança dos levitas, né? Então era uma herança muito especial, porque não havia outra tribo para cuidar dessas coisas, né, das coisas do Senhor, a não ser se fosse a tribo dos levitas. Então a herança deles era uma herança muito especial, que não estava baseada em terras, mas justamente em servir ao Senhor. Amém? A gente vai ver que mesmo, olha como que Deus é maravilhoso, mesmo eles não tendo uma porção, uma parte da terra, vamos dizer, ali de Israel, para a tribo dos levitas, foi concedida algumas cidades para eles, né? E olha como eu observo a distribuição dessas cidades. Foram espalhadas por todo Israel. Então olha a estratégia de Deus. Em todo Israel eles teriam levitas, que justamente eram os guardiões da fé e da cultura, né, para instruir o povo. Então em cada pedaço de Israel havia um levita, né, que era temente a Deus, que sabia
né, como ensinar, como instruir os mandamentos do Senhor espalhados por toda a nação. Então olha como Deus acaba abençoando, né, eles com cidades que eles poderiam morar e cultivar, né? E também eles poderiam ensinar, instruir um povo em todo o seu complexo ali de Israel. A gente vai ver aqui só para título de conhecimento, as cidades foram divididas entre os 3 clãs levíticos, que foram distribuídos entre as tribos de Coate, Gerso e Merari. Né? 23 cidades para os coatitas, 13 cidades para os gersonitas e 12 cidades para os meraritas. Os arredores da terra eram dados aos levitas, que permitia que eles tivessem suas plantações e criação de animais. Né? Só que a gente sabe que esse não era o propósito, vamos dizer, eles não iam viver para plantar e cultivar, até porque havia os dízimos também, né, tinham essa finalidade de justamente suprir as necessidades dos levitas que trabalhavam ali no templo. Né? Então, Deus é maravilhoso, ele pensou em tudo, né? E justamente essa oportunidade de aprender os estatutos e ensinos do Senhor, adorar e viver bem com Deus sob orientação e cuidado sacerdotal. E como isso era possível? Era possível porque os levitas tinham essas cidades espalhadas por todas Israel. Terceiro ponto e último da lição, tudo se cumpriu. Josué capítulo 21, versículo 45 vai dizer: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Né? Nos versículos 43 a 45 é feita uma referência às promessas do Senhor quanto à terra, ao descanso, à vitória e às outras boas coisas. Todas essas certezas são declaradas como cumpridas. Esta conclusão ficou óbvia depois de que a terra foi repartida entre as tribos. Então, todo mundo estava maravilhado de como Deus havia sustentado ali, tinha sido fiel nas promessas, cada um com a sua porção, cada um sendo abençoado pelo Senhor. O Senhor preocupado também com a vida, com as cidades de refúgio, com as cidades dos levitas para a instrução de toda a sua nação. Né? A gente vê que os inimigos foram, na sua maioria, completamente subjugados. A gente aprendeu aqui durante todo o trimestre como Deus estava na frente de cada batalha, mesmo, né, as cidades sendo fortificadas, mesmo os exércitos sendo maiores, a gente vê que Deus sempre estava na frente do povo de Israel. Então isso é maravilhoso, né? E tudo tinha se cumprido. O povo de Israel havia ali contemplado com seus próprios olhos que todas as promessas haviam sido cumpridas pelo nosso Deus. O Senhor cumpriu cada parte do seu compromisso, e é assim que Deus faz, tanto com o povo de Israel, como fez com o povo de Israel e como faz com cada um de nós. Cumpre cada promessa e a gente também tem que estar sempre firme e fiéis à sua vontade. Né? Então, foi uma lição maravilhosa. Né? O que a gente tem que aprender, né? Que precisamos preservar a vida, precisamos ser contra a violência, mas é algo que nós precisamos observar, né? Que nós também devemos nos portar como bons cidadãos. Né? Se existem leis, se elas não ferem a nossa fé, nós devemos cumpri-las, porque assim nós também estaremos dando o bom testemunho de cristão. Amém? Que você possa refletir nessa lição, refletir como Deus ele tem um cuidado em organizar, né, a nossa sociedade, mas a melhor maneira que nós podemos organizar e preservar a vida é lendo a palavra e praticando ela na nossa vida, porque assim, né, o nosso testemunho, a nossa forma de viver é refletida também na sociedade, e nós podemos tornar uma sociedade melhor sendo pessoas e cristãos melhores. Amém? Muito obrigado. Se você tem algum comentário, deixa aí. E eu agradeço até aqui Deus tem nos ajudado e até aqui você também tem acompanhado as lições. Então, eu agradeço aí a todos que assistem a aula, que compartilham. Continue assim nessa fé em Cristo. Amém?